Você pode abrir aí o livro de Atos, capítulo 1. Você pensou que não ia ter palavra, não foi? O melhor está chegando agora no nome de Jesus, amém? Eu quero te convidar te estimulando a você ser um estudioso da Bíblia. A nossa igreja oferece pela manhã às 8h30 uma escola dominical, e nós iniciamos o primeiro módulo, o livro de Atos. Então, não deixe, faça um esforço, venha pela manhã, porque o crescimento que Deus tem para a sua vida vai passar pela habilidade de conhecer as Escrituras. Eu sei que você é um bom leitor da palavra, mas você precisa ser um bom estudioso da palavra. Por isso, hoje, intencionalmente, eu resolvi pregar sobre o livro de Atos. Eu vou pincelar algumas coisas, poucas da aula, mas também vou te trazer uma palavra inspiradora para Deus te despertar para esse novo tempo que Ele tem preparado para você. Amém? A palavra de Deus em Atos 1. Você abriu aí Atos 1? Atos 1. A minha Bíblia aqui desconverteu, mas se converteu agora. Atos 1:3. Depois do sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, pela qual falei a vocês. Repita isso: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. A palavra de Deus, no verso 9, diz: tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobria da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Você pode aplaudir a palavra de Deus. Pai, nós queremos, ó Senhor, ser a igreja de Atos atual, a igreja, ó Senhor, que vive esse chamado, essa direção, uma igreja que precisa se capacitar no reconhecimento da presença do Espírito Santo, que precisa, cumprir, Pai, o ID, de pregar o Evangelho além das fronteiras e das paredes. Por isso, nos inspira, fala conosco, que o Senhor nos conduza para o nosso melhor, no nome de Jesus. Amém? O livro de Atos nada mais é do que o segundo volume de um escritor chamado Lucas. Lucas tem 2 volumes escritos. O primeiro, o Evangelho de Lucas, e depois o Atos dos Apóstolos. Esses 2 livros foram escritos por ele. E é muito interessante, porque no primeiro evangelho que Lucas escreve, ele relata os acontecimentos de Jesus e registra as profecias que iam acontecer de Jesus. Só que no livro de Atos, ele mostra a materialização de tudo aquilo que Jesus profetizou e prometeu. Eu te estimulo essa semana a você ler o Evangelho de Lucas, depois ler o livro de Atos, que você vai ver as coisas que Jesus falava, todas relatadas no livro de Atos. O livro de Atos fala da jornada da igreja. Uma igreja que tinha uma direção, e a direção era o quê? Permaneçam até que venha o Espírito Santo sobre vocês. A gente precisa entender algo poderoso para a nossa vida. Esperar
em alguns momentos, é o nosso melhor movimento. Se você tem uma direção de Deus, uma promessa de Deus, e não está acontecendo, por favor, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Espere, Deus é fiel e Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Deus tem uma promessa para o seu casamento, para a sua família, para os seus negócios. Deus tem uma promessa para o seu ministério. Pode não estar acontecendo, você pode não ter vislumbre de nada, mas se Ele prometeu, irmão, espere na última ordem que Ele te deu, que de repente um vento impetuoso vai te impulsionar para a promessa que Ele tem para a sua vida, amém? Olhe para o seu irmão, permaneça na posição. O que eu enxergo aqui nesse texto é que esses homens quiseram se disposicionar. E eu entendo, as frustrações da vida querem nos disposicionar. Eles tinham um chamado para quê? Para estar em Jerusalém. Mas 2 vão lá e correm para Emaús. Eles perderam o mestre, aquele que estava 3 anos com ele. E eles ficaram inseguros, entristecidos. Parece que eles esqueceram o conteúdo da palavra que foi ensinada a eles. E não é assim com a gente. A gente aprende tanto. A gente tem tanta direção de Deus, mas quando vem algo que é inesperado, a gente desanima, a gente desvia, a gente sai da rota. Os outros que sabiam pescar foram para o mar ali da Galiléia e voltaram para as atividades anteriores. Se essa é a sua situação, eu te trago uma boa notícia. Deus hoje veio ao teu encontro e vai te trazer para o lugar certo. Ele vai te trazer para o epicentro do mover dele. Ele não vai parar de insistir no plano, na promessa e do projeto que Ele tem para a sua vida. Não vai ser frustrado, vai acontecer no nome de Jesus. Depois que esses homens estão juntos ali, eles começam a contemplar aquilo que estava acontecendo. Jesus sobe aos céus. Olha, interessante, 3 anos de ensino, parece que não foi suficiente. Jesus teve que passar mais 40 dias ensinando a respeito do reino dos céus. Ele estava ensinando o protocolo, ele estava ensinando a visão, ele estava dizendo, olha, o reino dos céus é o seguinte, o reino dos céus é que vocês vão ser revestidos de autoridade e poder, e vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Por isso, andem cheios do Espírito, eu vou favorecer isso. Esse é o nosso segredo, irmão, é ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser pessoas estragadas para o mundo e santificadas para sermos cheias do Espírito Santo, porque grandes coisas tem o Senhor para a gente viver, e eu quero viver todas elas. Só que parece que a gente ajusta a visão de uma forma errada. Eles estão olhando para os céus. Sabe, olhar para os céus é dizer, eu estou olhando para a estação errada. Eu estou olhando, quando Jesus está presente me ensinando, eu estou olhando para a dependência, eu estou olhando para minhas conquistas do passado, eu estou olhando para minhas frustrações que eu ainda não consegui vencer, eu estou olhando para os céus. Quem sabe você está olhando para os céus porque você ora muito, quem sabe você está olhando para os céus por algo que você busca, e aí aparece 2 anos e diz, ei, não é mais para os céus, o time mudou. Você precisa focar no que é certo. Você não precisa focar no que você precisa, nem no que você quer. Você precisa focar no certo. A página virou, a estação mudou. Agora não é mais olhar para os céus, agora é trazer o céu para a terra. Você já recebeu o ensinamento, você aprendeu sobre o reino. Agora chegou a hora de você manifestar o reino na terra.
terra. Eu sei que você tem conteúdo demais, caminhada demais, aprendizado demais, mas você precisa manifestar isso no seu comportamento. Faça do seu lar o céu na terra. Faça da sua empresa o céu na terra. Faça da sua profissão o céu na terra. Não é hora mais de ficar vislumbrado com as coisas lá de cima. Irmão, nós acessamos, é a hora de praticarmos ela na terra, amém? É céu na terra no nome de Jesus. Nós precisamos ser pessoas que entrem no novo tempo. Nós precisamos entender que chegou a hora de viver. Diga, chegou a hora de viver. Chega a hora de manifestar o comportamento novo. Chegou a hora, sabe, de ter a mente transformada. Chegou a hora de fluir a partir de um padrão novo. O que eu vejo aqui é alguns tipos de frustrações que eles viviam. Primeira frustração é essa transição, de você ter a dependência de ter um mestre, um rabi muito forte. E esse é o processo do reino dos céus. Jesus caminha, chama os discípulos, ensina os discípulos, depois coloca os discípulos para praticarem, corrige, ajusta os erros. Lembra que eles começam a expulsar demônios, eles não conseguem expulsar e voltam para Jesus. Jesus, o capeta, o negócio pegou ali. Aí Jesus pega e ajusta eles. Ok, vocês me viram expulsando, nós expulsamos junto. Agora vocês estão fazendo só e fizeram da maneira errada. A maneira certa é que tem situações que é com posicionamento espiritual, é que é com jejum e oração. Só que agora chegou a última etapa. É disso, eu não vou estar mais com vocês presente. Chegou a hora de vocês fazerem sozinho, mas vocês não vão estar sem a minha presença física, mas vocês vão estar cheios do Espírito Santo. Através do Espírito eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Chegou a hora, irmão, de você, sabe, parar da dependência do leitinho espiritual e começar a tomar posições de discípulo maduro. Você já está o tempo bastante sentado nessa cadeira, só recebendo, enquanto Jesus já te chamou para servir aos outros. Já chegou o tempo bastante de você receber conteúdo, uma pessoa cheia da palavra, mas você não tem ousadia de pregar essa palavra. Chegou o tempo de você mais falar de Jesus. Começou hoje. Nós precisamos, sabe, entender isso, que o tempo está propício, os campos estão brancos, e Ele nos chamou para a gente colher no nome de Jesus. Só que para isso, para entrar na estação certa, a gente tem que saber vencer os fracassos. Qual era o fracasso? Primeiro, da ausência do mestre. Segundo, nós sofremos uma traição. Judas traiu. Eu também errei, Pedro. É Pedro que começa a pregar. O Pedro que erra. O Pedro que é impetuoso, que arranca a orelha de Malcolm. O Pedro que olha para Jesus e diz: eu lavar meus pés de jeito nenhum. Aí Jesus ensina para Pedro e disse: Pedro, olha, se você quer ser grande no reino dos céus, você precisa aprender a ser pequeno. Aí Pedrão disse: agora eu quero tomar banho. Ele disse: Pedro, aprende. Quem já tomou banho não precisa tomar de novo, basta lavar os pés. O Pedro que chegou e o orgulho derrubou, que disse assim: eu jamais trairei nem abandonarei Jesus. E quando Jesus é crucificado, começam a identificar Pedro, e Pedro diz: eu não conheço esse Jesus não. E outro pega: não conheço esse Jesus não. Outro pega, aí o galo canta cucurucucu. Eu não sei imitar o galo, irmão. E Pedro sai desolado. Esse Pedro, ele aceita se resolver com Jesus. Nós precisamos ser um povo resolvido com os nossos fracassos, com as nossas quedas. Nós, sabe, precisamos ser uma pessoa ajustada em Jesus. Ele veio para nos curar corpo, alma e espírito. Ele veio nos livrar de toda condenação. Mas para isso você precisa ser como Pedro e dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. E quem ama Jesus vai sair com uma direção.
apacenta minhas ovelhas. Irmão, todos nós temos um propósito no reino. Esse lidar com fracasso significa vamos resolver o problema rápido. Qual era o outro problema que tinha? A ausência de um. Será que a gente vai ficar lamentando a traição? Será que a gente vai ficar lamentando a queda? Será que a gente vai ficar lamentando a falência? Será que a gente vai lamentar, murmurar, errar? Será? Eles disseram não. Vamos colocar outro rapidinho aqui no lugar de Judas. Vamos resolver. E eles resolvem e posicionam. Você precisa ser uma pessoa resolvida. Amém? Diga, eu vou ser uma pessoa resolvida. Nós precisamos ser pessoas que saibam se levantar, que vencem os fracassos, as decepções e as traições. E isso não pode parar aquilo que Deus prometeu para você. Recomece sempre que for preciso. Olhe para o seu irmão e diga, recomece sempre que for preciso. Nosso Deus é um Deus de recomeço. Nosso Deus vai usar esse recomeço para um novo tempo, para um novo ambiente, para expandir a sua influência. Então volte a acreditar, se Deus tem uma palavra empresarial para a sua vida, não vai ser o fracasso o seu destino. Deus está dizendo, recomeça no nome de Jesus. Recomeça algo que você sabe que é de Deus e que a traição, o fracasso, a decepção te fez parar. Porque se você recomeçar, algo extraordinário vai acontecer. Pedro, essa pessoa de recomeço. O mundo diz para a gente que não basta estar, ou basta estar no lugar certo e na hora certa que a gente vai acontecer. Não é isso que o mundo diz. Mas com Deus não é assim. Não basta estar no lugar certo, nem na hora certa apenas. Nós precisamos ter uma palavra assertiva. Essa que faz a diferença. A gente pode estar no lugar errado, na hora errada, mas se a gente tem uma palavra de Deus, isso já basta. Uma palavra assertiva de Deus, tudo vai ser transformado. Pedrão, ele foi construído isso nele. Ele começou a ter confiança nas palavras assertivas de Deus. Existe um lugar, quando a gente vai em Israel, em nome de Jesus, você vai com a gente, pastora Rose, pastor Luiz André, em nome de Jesus vai ter isso. Você vai ver o que eu estou dizendo aqui. Tem um local maravilhoso, no mar da Galileia, chamado Tábega. Tem até um museu do barco lá, muito legal, um barco que já foi identificado da época de Jesus. E esse lugar, ele é muito especial, porque além dos barcos ficarem aportados ali, lá é conhecido pelo grego um local que tem 7 fontes, chamado Heptapegon. É o lugar das 7 fontes. O que é isso? Essas fontes, elas trazem nutrientes e substratos que vêm de forma subterrânea, que desaguam naquele lugar. Então aquele lugar é o lugar certo. Aquele lugar é onde os peixes vêm se alimentar. Então é um lugar de muita fartura. Existe a hora certa também de ter a pesca. E Pedro viveu isso em Lucas 5. Lucas 5, eles estão pescando. E Jesus, ele é oprimido e apertado pela multidão. E ele pula logo no barco de quem? De Pedrão. E ele disse, olha, pega o barco agora, leva para o lado mais fundo do lago. E eles vão ali para Tábega. E aí ele diz, e agora o que é que vocês estavam fazendo? Não, a gente estava pescando e a gente não pegou nada, a gente estava no lugar certo, de noite, na hora certa, mas nada aconteceu. Aí Jesus diz, lança a rede. Aí Pedrão disse, pô, eu estou frustrado, não deu nada certo, lança a rede. E Pedro disse, na tua palavra eu lançarei novamente. E a primeira pesca maravilhosa acontece. E a Bíblia diz que vem muitos peixes que os outros barcos têm que encostar. E eles quase entram a pique. Ei, irmão, nós precisamos de uma palavra assertiva de Deus. E você carrega essa palavra no nome de Jesus. Se mova pela palavra assertiva do Senhor.
Mas Pedro tinha errado. A gente erra, né? É meio igual o Pedrão, a gente tropeça. Eu quero quebrar esse jargão evangeliquez, que é um jargão do diabo. O homem foi feito para cair. Mentira. Você foi feito para manifestar a glória de Deus. O cair não é do homem, o cair é do diabo. Ele caiu para nunca mais se levantar. Ele foi colocado como o estrado dos pés de Jesus. Você foi feito para ficar de pé, adorá-lo e crescer de glória em glória, até as coisas que você não entende vai colaborar para o seu avanço no nome de Jesus. É tanto que eles voltaram a pescar. E eles voltaram a pescar depois que Jesus foi assunto aos céus. Eles estavam pescando no lugar certo, na hora certa. E de novo, não pegaram nada. E Jesus aparece no barco e diz: lança a rede de novo. Sabe o que aconteceu? O milagre dos peixes acontece novamente. Deus está dizendo claramente para você, debaixo da palavra assertiva, você vai viver de milagres em milagres. Você tem uma palavra de Deus e vai acontecer no nome de Jesus. Eu preciso, sabe, a minha cabeça trabalha o que Deus estava trabalhando especificamente com Pedro. Em outra feita, Jesus disse: olha, vão no barco lá na frente, eu vou resolver uma parada aqui, e depois eu chego, eu encontro vocês. Eu fico imaginando como eles pensavam: não, Jesus vai chegar no barco. Aí Jesus chega de noite, andando sobre as águas. Irmão, se você tiver medo de alma, você estava ferrado nessa noite, viu? Porque eles tiveram medo da alma, pensavam que era um fantasma, se assustaram. Mas Pedro se levantou e disse: mestre, é o Senhor? E ele identificou que era um mestre. Ô Senhor, dá uma palavra assertiva, que eu vou até o Senhor. Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra assertiva que Deus deu a ele. Deus está dizendo claramente para você, independente da tempestade, independente da noite obscura, independente das condições em que você tentou e não conseguiu, se você carrega uma palavra assertiva, se movimenta, vai acontecer. Aleluia! Nós olhamos para o livro de Atos, e é um dos maiores avivamentos da história. Esse Pedro, que aprendeu a caminhar pela palavra assertiva de Deus. Sabe o que aconteceu? Ficou em Jerusalém, o Espírito Santo veio sobre todos eles, eram 120 ali reunidos, e aí o que aconteceu? Eles começaram a cumprir aquilo que Jesus tinha dito e ordenado. Preguem em Jerusalém, preguem na Judeia, preguem nos próximos, nos conhecidos, no ambiente judeu. Mas essa pregação precisa transpassar a fronteira. Chegue lá em Samaria, nos samaritanos, que eram inimigos, então acesse lá, mas não parou. Jesus tinha uma palavra: pregue até chegar no Eusébio, no nome de Jesus, até os confins da terra. E Deus sempre tem uma estratégia para aquilo que Ele quer fazer. Você vai ver no livro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 12, Lucas dando ênfase ao ministério de Pedro. Pedro, apóstolo dos judeus. E Pedro está ali, pregando para os judeus, ganhando almas para Jesus, mudando a vida daquele povo. Mas Deus tinha uma promessa para a Judéia. Pedro ia para a Judéia. Mas em Samaria, e os confins da terra. E os judeus questionando: não, é para a gente, não é para aquele povo, por quê? E começava aquelas discussões teológicas. Enquanto a gente não entender plenamente o chamado de Deus para a nossa vida, sabe o que vai acontecer? Ele vai prover outro para cumprir aquilo que Ele prometeu. E aí ele faz o quê? Ele vai a Damasco.
Jesus vai a Damasco, encontra Paulo, a pessoa mais inapropriada para ser evangelista. A primeira vez que Paulo é citado, ele está participando do primeiro martírio de um discípulo, o apedrejamento de Estevão. Ele segurava as vestes daqueles que estavam apedrejando Estevão. Ele era um sanguinário, a Bíblia diz que ele chicoteava, que ele batia até as pessoas negarem Jesus Cristo. E chegava a vias de fato, ele chegava a matar, era um perseguidor. Mas Jesus muda a mente daquele homem. Uma experiência sobrenatural no caminho de Damasco. Levanta aquele homem. Aí o evangelho, irmão, vai chegar em Antioquia, na terceira maior cidade daquele lugar. E depois da Antioquia começa a ser expandida até chegar em Roma. Nós precisamos compreender, irmão, em valorizar as ênfases um dos outros. Do capítulo 13 até o 28, a ênfase é para o ministério de Paulo, suas viagens missionárias. Nós, se quisermos crescer, nós precisamos celebrar as ênfases um do outro. Pedro estava exercendo seu papel como pregando para os judeus. Paulo exercendo seu papel, celebrando e pregando para os gentios. Então, irmão, nós precisamos olhar um para os outros e celebrar a entrega de cada um. Porque nós somos um corpo, e um corpo unido e ajustado. Deus vai se manifestar e grandes coisas vão acontecer no nome de Jesus. A igreja sai de 120 para 3.000 pessoas. É 3.000, irmão, entregando a vida para Jesus e batizando. 3.000, irmão. Depois, a igreja de 3.000 tem outra pregação e mais 2.000 pessoas entregam a vida para Jesus. Uma igreja que em poucos meses e anos tinham 120, passou a ser uma igreja de mais de 5.000 pessoas, fora as ramificações que começavam a acontecer. Quando nós estamos alinhados, permanecemos em obediência e somos cheios do Espírito Santo, coisas maiores vão acontecer no nome de Jesus. Você pode celebrar o Senhor. Mas nós precisamos ser vigilantes. O livro de Atos nos ensina isso. Porque guerras nós vamos precisar combater. E eu quero te falar 3 tipos de guerras rapidinho. Guerras que nós vamos viver na igreja, guerras que você vai viver pessoalmente. A primeira são ataques de fora para dentro. Eles estavam como? Eles estavam num local onde o Império Romano dominava. E diferente dos outros domínios anteriores, ou o domínio egípcio, assírico, medo-persa, eles pegavam e eles destruíam toda a cultura. Não. O romano era helenista. O que é ser helenista? Ele pega a cultura do povo, não destrói, mas adapta a sua cultura, a cultura do povo e a do povo a sua. E ele mistura e traz aquele sincretismo. Os judeus diziam, não, nós vamos nos blindarmos. E às vezes, irmão, a maior perseguição, e nós estamos sofrendo isso. Olha que coisa maluca estão querendo imputar sobre a igreja. A maior mentira desse tempo é uma cultura de fora que está guerreando conosco. Cultura do LGBTQIA+. Estão dizendo que a igreja odeia essas pessoas. Não! Nós amamos! Mas nós não amamos o pecado, porque a gente sabe o que o pecado faz na nossa vida e a gente não quer que faça na vida de ninguém. O pecado continua nos levando à morte e é o mesmo pecado que nós carregamos todo mundo pecou e carece da graça de Deus. Irmão, nós precisamos entender que Jesus passou 40 dias ensinando do reino. O que é que ele está ensinando? Uma cultura. E ele está dizendo, essa cultura é a de vocês, não é a do mundo. O mundo vai querer entrar no teu casamento, o mundo vai querer entrar na tua sexualidade, o mundo vai querer te influenciar, mas se blinde desses ataques
ataques. Eu tenho uma cultura dos céus para ser vivida. Não abra mão da cultura dos céus, irmão. Essa é a cultura onde você vai prevalecer no nome de Jesus. A cultura de fora, de perseguições, de prisões. Mas eu quero falar do segundo ataque. Primeiro ataque, de fora para dentro. Segundo ataque, de dentro para fora. Às vezes nós nos atacamos, às vezes é dentro da igreja, dissensões, fofocas, sabe, divisões. Aonde está isso? A história de Ananias e Zafira. Existia um homem muito generoso, Barnabé, vende sua propriedade, conectado com o reino, e ele entrega tudo. Ele entrega tudo ali. A intenção dele era ser participante do reino. Para ele, quando ele descobriu o que tinha de maior valor, nada que ele tinha valia mais do que o reino dos céus. Só que Ananias e Zafira faz o seguinte, tu viu, ele foi celebrado ali, velho. Eu acho que porque ele ofertou muito, ele vai começar até a andar mais com o pastor. Eu acho que daqui a pouco ele vai ser líder. Parece que a gente nunca fala isso na igreja, né? É em outra igreja, aqui não acontece não. Mas não é o tamanho da oferta, é a intenção do coração. E os dois compactuaram e disseram, nós vamos vender, vamos ofertar, mas ninguém sabe qual é o valor do terreno, então nós vamos dar só a metade. Combinado? Zafira, ok, combinado. Ananias vai lá, dá a oferta. E a intenção do coração dele é provada. E ele tem um mal súbito, ele morre instantaneamente. Sabe qual é essa guerra de dentro para fora? É a guerra do comportamento falseado. A gente quer parecer, mas dentro não é. A gente quer estar envolvido pela metade. Irmão, no reino não existe pela metade. Ou é todo ou é nada. Não dá para ter uma vida no reino pela metade. Acabou para você, playboy. Acabou, não dá para cogitar entre dois pensamentos, só um pensamento sobre você. É os pensamentos de Deus que são maiores do que o seu. E eles vão te levar a provar da boa, perfeita e agradável vontade dEle. Nós precisamos, sabe, não ser mais enganados pela indução de Satanás a mentirmos, a corromper nossas motivações. Nós temos que ter as motivações certas no nome de Jesus, amém? Celebre o Senhor. Ufa, mensagem de 2 horas eu consegui pregar em meia hora, aleluia. A última guerra, sabe qual é? A distração. Distração. Apareciam umas viúvas, as viúvas judias helenistas, viúvas que vieram de outros lugares, e elas estavam precisando, estavam passando fome, estavam com dificuldade, e elas começaram a murmurar e reclamar. Murmuração é uma distração. E começaram, sabe o que os discípulos fizeram? Nós não vamos perder o foco do que é certo. Nós fomos chamados para pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos um plano, mas a gente também não pode ignorar isso aqui. Aí sabe o que é que eles fazem? Criam uma estratégia para resolver. Levantam diáconos para tratar aquele assunto. Quem sabe hoje você está disperso. Muitas crises nos nossos lares é pela nossa dispersão de querer ganhar muito dinheiro. Muitas crises espirituais é porque a gente dá atenção a muitas coisas e deixa de orar, e deixa de congregar, e deixa de ler a palavra, e deixa de estudar a palavra. Em nome de Jesus, eu quero quebrar esse espírito de distração na sua vida, distração da igreja. Eu vou te falar algo, até essa semana o irmão me chamou para ir para um evento político, eu disse, cara, vou não. Ele disse, por quê, pastor? O senhor gosta tanto disso, está na sua veia? Eu disse, tá, mas eu não caminho com nada que quer
motivar o meu velho homem para agir. Essa situação que o Brasil vive hoje, política, gera uma indignação que beira a ira. Então, eu estou evitando de ver qualquer coisa, de ler, e eu estou orando, porque eu sei que Deus vai agir, a justiça dos céus vai operar na nossa nação. Eu creio poderosamente. Só que eu estava com oração a Deus há muito tempo, e Ele me revelou hoje pela manhã, dando aula lá. Eu disse: Senhor, o que foi que nós erramos? Porque a igreja orou, jejuou, clamou, fez um movimento, trabalhou e tal, e deu tudo o contrário. Deus disse: minha igreja se distraiu. Nós vivemos tempos onde a gente colocou mais energia na política do que no nosso chamado de pregar o evangelho, do que cuidar dos outros. Sabe, pessoas que se amam passaram a se odiar por dois caras que vão passar, mas a palavra de Deus vai permanecer eternamente. E eu estou dizendo que a gente não deve se envolver em política não, irmão. Se você tem título de eleitor, se você vota, você tem que estudar, tem que conhecer mesmo. É pelo poder do nosso voto. Pelo menos eu ainda acredito em democracia no Brasil. Estão querendo me fazer a não acreditar, mas eu vou continuar acreditando no nome de Jesus. Por isso eu quero declarar sobre a sua vida que todo espírito de distração vai ser desfeito, irmão. Você vai fazer o que é prioritário, para que nada que é principal na sua vida se torne urgente. Tenha prioridade para a sua família, tenha prioridade em buscar a Deus, tenha prioridade em investir em você, para que você cresça continuamente, porque eu tenho uma certeza, coisas grandiosas vão acontecer no nome de Jesus. Você pode celebrar o Senhor e ficar de pé.